Bora, meu povo, resolver mais uma questão. Olha aqui, nós temos uma questão da competência 9, habilidade 30. Essa habilidade, ela traz aquelas questões que pedem o quê? Ó, deixa eu olhar minha colinha. Para você relacionar as tecnologias da comunicação e informação, ou seja, as TICs, ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Então, é para a gente relacionar como que as tecnologias, né, ajudam no desenvolvimento das sociedades, no conhecimento produzido, ok? E aí é um nível médio, tá? É uma questão de nível médio, nível intermediário. Nós não vamos usar o NPLT, que é para a gente dar uma olhada aqui no panorama geral dessa questão. Olha só, a gente tem no enunciado o seguinte: a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história e no desenvolvimento das sociedades. Olha só como a habilidade, na maioria das vezes, está presente já no enunciado. Olha só isso aqui, ó. Cadê, ó? Desenvolvimento das sociedades. E aí a gente tem na habilidade 30, ó, relacionar as TICs ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. Continuando. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a quê? Então a gente tem a propagação sistemática, certo? Ou seja, uma propagação que necessita, certo? De canais para ser propagada. Então a gente tem uma propagação sistemática de informações. E aí sempre foi um fenômeno recorrente na história, independentemente de quando era, se era na Idade Média, já vi aqui pelas primeiras palavras do texto, se é hoje em dia. Né? Então sempre aconteceu no desenvolvimento das sociedades. Só que no texto, essa eficácia, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionado a quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, olha só. Ele está disponível em El País, ok? De um texto de 2018. Olha aqui o que a gente tem. Na Idade Média, as notícias se propagavam. Opa, ó, minha tecnologia está aqui, minha Siri está aqui abrindo. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Imagina, Idade Média, gente. Segundo uma emérita professora de Sorbonne, na França, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. Então ele pode correr mais rápido, correr mais devagar. As ordens mendicantes tinham um papel importante na disseminação de informações. Mendicantes tem a ver com mendicância, mendigos. Assim como os jograis, os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. Então, olha só, durante a Idade Média, né, para você propagar informações, se comunicar com pessoas mais distantes, você dependia de cavalos, você dependia aqui, ó, cadê? Das ordens mendicantes, dos jograis, dos peregrinos, dos vagabundos, porque esses últimos, né, em questão, eles percorriam grandes distâncias, então poderiam levar informações, levar e trazer. Vem daí o leve e traz, né? As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade da correspondência. A fake news já existia nessa época. Então, havia também uma organização, um pouquinho mais formal, né, por meio dos correios organizados. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news da era medieval é a história do rei, que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso e transformado. E aí a gente volta para o nosso enunciado. A propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história do desenvolvimento e no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada a quê? Então, por que durante a Idade Média a propagação sistemática de informações era eficaz? Dependia de quê? Letra A. Está diretamente relacionada à velocidade de circulação das notícias. Será, gente, que a propagação de informações está relacionada, a propagação eficaz de informações está relacionada diretamente à velocidade de circulação das notícias? A velocidade? Será? Olha só, digamos que se fosse assim, sei lá, um peregrino, um mendigo, né, que fosse ali levar uma notícia. Será que era a velocidade mesmo que garantia essa eficácia? Estamos falando da Idade Média, ok? Letra B. Está relacionada ao nível de letramento da população marginalizada. Nível de letramento, população marginalizada, Idade Média. Não existia letramento na população marginalizada na Idade Média. Então não está relacionada a isso, ok?
Outra coisa, as pessoas, por exemplo, os mendigos, aqui os vagabundos também, que eles chamam, eles não eram alfabetizados nessa época, eles só levavam as notícias, propagavam, não necessariamente produziam. Letra C. Está diretamente relacionada ao poder de censura por parte dos serviços públicos. Nesse caso aqui no texto não houve menção à censura, mas aqui a questão da... Cadê? Tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens e tentar certificar a veracidade das correspondências. Então era uma forma de se resguardar, não de censurar. Letra D. Está diretamente relacionada à legitimidade da voz dos representantes da pobreza. Gente, na Idade Média, os pobres nem voz tinham, tá? Então, assim, isso aqui é uma alternativa absurda em todos os sentidos. Resta-nos a letra E, que diz o seguinte, que é o nosso gabarito, com certeza. Diz o seguinte: está diretamente relacionada à diversidade dos meios disponíveis em uma época histórica. Então, é sobre isso. Essa eficácia, ela está diretamente relacionada à quantidade de canais de propagação disponíveis. Eram os cavalos, os jograis, os peregrinos, as ordens mendicantes, o próprio correio, os vagabundos que ela menciona aqui. Então, havia uma diversidade, não se podia depender de um único canal. Tá bom? Então é isso que garante a propagação sistemática de informações de forma eficaz durante a Idade Média. Sendo assim, letra E é o nosso gabarito.